Sou Clube 6 e 28 na área. Como que vocês estão? Clube 6 e 28. O tema de hoje é muito especial, tá? O tema é o seguinte: quais as suas experiências de vida? Quais as suas experiências de vida? Conta pra mim. Como que andam as suas experiências de vida? Como que estão as coisas? Estão tudo certinho? Fala comigo, fala comigo. Estou aqui no Instagram ao vivo. Deixa eu só fixar um comentário aqui, que é o Clube 6 e 28, tá? Ó, o Abel está aí conosco. Fala, Abel. Então, Clube 6 e 28 na área. Quais as suas experiências de vida? Ó, estou ativo lá no canal, tanto do Instagram, tanto no canal agora do WhatsApp. Tá, o canal do WhatsApp eu vou alimentar ele ainda, tá? Quando eu colocar mais informações lá, eu vou começar a divulgar ele no status, né? Pra quem tem o meu contato no WhatsApp, ok? Em relação ao canal do YouTube, né? Sempre tem conteúdo lá. Mês de fevereiro eu coloquei conteúdo, acredito eu. Depois tem que dar uma olhadinha, né? Porque além do Clube 6 e 28, eu acrescento, né, mais coisas lá. Ó, buenos dias, mano. Então vou ter que acrescentar mais algumas coisas lá. Lembrando que nesse mês de março a gente já vai estrear lá no TikTok. Lembra que a gente estava conversando a respeito? Então a gente vai estrear lá, tá? O nome lá no TikTok vai ser Mentoria G3, né? Como a gente já havia conversado, que é o G de grupo 3, que é o três pilares, que é o conhecimento, prática e ação. Então vai ter essa abordagem sempre com o conteúdo aqui do Clube 6 e 28. É esse conteúdo que vai pro TikTok com essa abordagem e tudo mais, ok? As demais plataformas, né, que é que a gente trabalha aqui, que é o Faim, né, que seria o Facebook, o YouTube, o Instagram, a gente vai manter esse padrão aqui e alimentando, né, da melhor forma. E durante aí a gente vai trabalhando o que a gente pode fazer, tá? Então vamos lá. É, quais as suas experiências de vida? Tá? Quais as suas experiências de vida? Se você for parar para analisar, começa a pontuar aí três marcos assim na sua vida, sabe? Que é algo assim que se você fosse contar, né? Ou até mesmo se uma emissora de TV te chamasse para você contar algo assim da sua vida, né, que foi relevante, algo que marcou mesmo a sua história, tá? Não necessariamente precisa ser relevante, mas que marcou a sua história, o que que você iria contar para as pessoas, tá bom? Então eu quero contar aqui três eventos, tá? Que aconteceram na minha vida e algo assim que me chamou muito, né, a atenção e é algo que eu pararia assim com facilidade para contar. Quem pararia com facilidade mesmo para contar, dialogar, porque foi uma experiência assim muito boa. A primeira foi o meu irmão, tá? Porque foi o meu irmão, né? Até os meus 12 anos de idade eu fui filho único. Filho único, e eu sempre pedi ali, né, para os meus pais, né? Ah, gostaria de ter um irmão, tudo mais, gostaria de ter um irmão. E lá onde eu morava, eu brincava mais com os meus primos, né? Então, ali aquela correria ali, brincando com os primos, chamava meus primos para ir lá para minha casa, para dormir lá na minha casa e tudo mais. Então eu sempre ali, né? Pedindo com meus pais um irmão, porque, tipo assim, filho único, ele tem os seus privilégios de filho único? Tem. Tem os seus privilégios de filho único. Sabe? Ganha todas as coisas, é paparicado, né? Pelos familiares e tudo mais. Mas só que você ter em si, tá? Um irmão ajuda demais. Ajuda demais você ter um irmão, né? Pra estar brincando e tudo mais, pra estar se divertindo ali. Então, tipo assim, é diferente, tá? É diferente.
Porque tem hora que seus pais vão trabalhar, e aí? Aí você chega da escola, vai brincar com quem? Vai brincar com os primos? Mas aí os primos têm outra realidade, sabe? Então quando você tem um irmão ali, tem uma pessoa para te estressar um pouco, entendeu? Então para uma pessoa assim para contar o que você fez na escola para os seus pais, entendeu? A gente sabe que os irmãos estão ali para defender um ou outro e tudo mais, mas tem irmão que estressa às vezes. Então eu sempre pedi, sabe? E quando o meu irmão ele chegou, ele trouxe assim uma transformação, sabe, para nossa casa, sabe? Ele trouxe uma transformação para nossa vida. O que aconteceu? Ele automaticamente ele forçou a minha mãe ela sair de um emprego a qual ela estava, a qual ela desejava já sair para melhoria, né, mudança de vida e tudo mais, a procurar, né, um outro emprego, porque a minha mãe ela trabalhava, né, como empregada doméstica, tá? Ela trabalhava como empregada doméstica e ela começou a trabalhar, precisou sair, né? E ela foi trabalhar numa padaria. Foi trabalhar numa padaria. E nessa que ela foi trabalhar numa padaria, ali já foi o pontapé já, né, para ela sair desse trabalho doméstico e tudo mais, né? Eles ainda são, né? Excelente chefe, tá, para minha mãe, onde ela trabalhava lá na casa de família. Gente assim, super boa mesmo, top demais. Eu ia pra lá também, junto com a minha mãe me levava junto com ela, então eu ia pra lá. Era uma casa assim, tipo assim, excelente mesmo, top. Mas minha mãe queria crescer e tudo mais, mudar de vida, entendeu? E ali onde ela estava, naquele cenário, não dava. Então ela foi pra padaria, né, ainda grávida e tudo mais. E depois que ela teve, né, o Hugo, ela trabalhou em alguns outros lugares, até que ela teve oportunidade de trabalhar aonde, né, o chefe dela trabalhava. Entendeu? Então ela teve a oportunidade de trabalhar lá e na área dela como professora, porque minha mãe ela já havia feito, né, magistério, então ela foi trabalhar lá. E nessa que ela foi trabalhar lá, as amigas dela falou assim, por que você não faz uma faculdade de pedagogia e tudo mais? Minha mãe foi, fez uma faculdade de pedagogia. Ajudei ela na parte de informática e tudo mais. E na parte de informática de computador e tal, essas coisas, negócio da faculdade, fazer TCC, pá, isso, trabalho, parará. Então minha mãe teve uma evolução assim, muito grande. Não só isso. Então eu com 12 anos veio o meu irmão. Então ali eu cuidando do meu irmão, eu levava ele, né, pra brincar lá onde eu morava e tudo mais. Tipo assim, cuidava dele. Nossa, loucura, loucura, loucura. E eu tava numa fase da adolescência onde eu queria ficar saindo no final de semana e às vezes eu tinha que ficar em casa pra cuidar do meu irmão. Então tinha a parte boa, também tinha a parte ruim relacionada à época, fase a qual eu vivia e tudo mais. E isso trazendo para a parte do empreendedorismo, né? Porque a live aqui do Clube 6 e 28 é eu trabalhar essa questão do empreendedorismo, e a questão de fé também. E trazendo essas experiências, né, para a parte do empreendedorismo, é o seguinte: eu estava ali com a minha vida e tudo mais, mas só que eu estava querendo algo a mais. Eu estava querendo algo a mais. E é sempre assim, quando você busca algo a mais, não só a sua vida é transformada, a vida das pessoas que estão à sua volta também é transformada. E o empreendedor ele precisa ter essa certeza, sabe? Ele precisa ter essa clareza que quando a vida dele é transformada, a vida dele é mudada e tudo mais. Quando ele trabalha muito bem essa parte da gestão, o empreendedorismo dele, as pessoas que estão à volta dele automaticamente é impactada. No meu caso, né, a vida ali da minha família, ali dos meus pais foram impactadas. Foram impactadas por quê? Mais uma criança, sabe? Né, ali estavam cuidando de um filho, agora estão cuidando de dois filhos, sabe?
E automaticamente a vida da minha mãe foi impactada. Ela estava em uma realidade, num tipo de emprego, agora teve que mudar, saiu, ficou desempregada, então teve que correr para um outro emprego. Começou a trabalhar numa padaria e agora recebeu a oportunidade para estar trabalhando como professora, numa área que desde lá de trás era algo a qual ela queria. Né? Porque ela, quando concluiu o ensino médio ali, né, o magistério e tudo mais, ela queria a área dela. Mas o que apareceu de oportunidade foi o trabalho doméstico. Ela abraçou. E agora ela está tendo a oportunidade de voltar para essa área, qual ela sempre desejou lá atrás. E voltando para essa área, agora ela foi desafiada a entrar agora numa universidade. Entendeu? Foi desafiada a entrar numa universidade. E na vida do empreendedorismo é isso. Sabe? Todo empreendedor que está ali na garra e tudo mais, ele sempre vai ser desafiado a fazer algo a mais. Sabe? Fazer algo além, o extra. Tá? O extra não relacionado à hora extra em si, tá? Mas um diferencial no seu negócio. Entendeu? O que seria esse diferencial no seu negócio trazendo para essa questão aqui? Às vezes você trabalha, tá? E tem uma loja de você é empreendedor, você tem uma loja de açaí, tá? E você tá ali numa região, num bairro, ok? Um bairro ali bem periférico e tudo mais. E surge a oportunidade de você ir pro centro da cidade. É algo desafiador. Você sair do seu bairro, tá? E você ir pro centro da cidade. Você ir pro centro da cidade, você tem que mudar tudo. Você não pode usar aquela mesma cadeira ali, escrito Itaipava. Não, entendeu? Sabe aquela cadeira de bar que você pegou de um parente seu, de um vizinho para você começar um negócio? Não. Você vai pro centro da cidade, você tem que ir já com uma identidade. Você vai colocar ali uma cadeira confortável. Você vai colocar ali uma cadeira que tem a sua identidade visual, sabe? Então, tipo assim, é um fornecedor diferente. Agora você vai precisar contratar pessoas. E esse contratar pessoas, agora você vai precisar ter um uniforme para essas pessoas. Tá vendo como é que muda tudo? A engrenagem muda. Eu sei que você estava pedindo ali, não, eu quero ir para o centro da cidade, eu preciso ir para o centro da cidade. Mas não é sobre só você ir para o centro da cidade. Como que você vai para o centro da cidade? Você vai para o centro da cidade agora com uma identidade visual. Você vai agora para o centro da cidade com uma equipe. Você vai para o centro da cidade, tipo assim, com novos fornecedores, entendeu? Então é diferente, é diferente, tá? O segundo que eu queria comentar aqui com vocês, minha segunda experiência foi a minha experiência indo para o quartel, tá? Minha segunda experiência foi indo para o quartel. E o que acontece? Essa minha experiência indo pro quartel foi algo, tipo assim, surpreendente. Eu sei que né, todo homem, ele sabe, quando ele tá completando seus 17 anos ali, ele sabe, opa, tá chegando a época de ir pro quartel e tudo mais. E comigo foi a mesma coisa. Eu não queria servir. Eu não queria servir, não desejava isso, não quero servir, né? Não, e não, correndo mesmo e tudo mais, mas só que ocorreu de eu servir. E eu tive que servir, sabe? O serviço obrigatório, né? Olavo Bilac, entendeu? Então ele é patrono aí, né, do serviço obrigatório militar, tá bom? Então eu estava ali, fui para servir e eu não servi numa academia. Eu servi no tiro de guerra, né, 01 016 aqui da minha cidade, né, cidade de Barra Mansa, OK? Então eu servi ali, fui pro quartel. E foi tipo assim, um divisor de águas, sabe? Um divisor de água da minha vida. Divisor de águas na minha vida, porque é o seguinte, o quartel em si, né, da cidade, né, o tiro de guerra, famoso TG, é um local onde você não é remunerado. Você serve lá, mas você não é remunerado naquele lugar, tá? Então ali, tipo assim, eu peguei essa experiência mesmo de estar indo para um lugar a qual eu não queria estar, mas estar indo, sabe, cumprir e tudo mais. Fazer tudo ali com zelo, né? Fazer, tipo assim, com amor mesmo e tudo mais, com excelência, executar com excelência.
E abraçar a missão, aprender, absorver ao máximo, né? Conhecer pessoas. Eu tenho amizade hoje do quartel, entendeu? Pessoas assim que eu vou acompanhando ali nas redes sociais, pessoas que me agradecem, né? Até porque lá no quartel eu pude compartilhar um pouco da minha fé, entendeu? Impactar algumas pessoas. Eu chegava lá, tipo assim, 5 horas da manhã, alegre, com um sorriso no rosto, e as pessoas não entendiam isso. Falavam assim, como assim o meu nome lá era Silva, né? Homem de guerra, Silva. Como assim, Silva? Você chegando aqui 6 horas da manhã, alegre e tudo mais, sorrindo, nesse lugar que eu nem queria estar. Eu falei, quem me ajuda a estar alegre desse jeito aqui é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me ajuda a estar alegre desse jeito. Porque eu não estou aqui por causa das pessoas e tudo mais. Não, não, é o Espírito Santo que me ajuda a estar alegre. E vamos que vamos. Já que a gente está aqui, foco na missão, podemos parar não, vamos. Sabe, porque a alegria do Senhor de fato é a nossa força. Em meio à adversidade, em meio ao dia mal, a gente está ali cumprindo a missão. E Roger, mas como é que você pega essa experiência do quartel e traz para essa área do empreendedorismo? No começo você vai precisar pegar experiência com algumas coisas. Tem lugares a qual você está trabalhando, a qual você não deseja estar. Porém, aquele lugar a qual você está trabalhando, ele está alimentando um propósito seu. Ele está alimentando uma missão. Ele está alimentando algo a qual você deseja. Acredito eu que a casa de família, a qual a minha mãe ela estava trabalhando, já estava alimentando ela e ajudando ela para outras coisas. Por quê? Hoje a minha mãe ela trabalha na PAI, né? E a PAI ela cuida de pessoas, né, com deficiência mental, tudo mais, pessoas que têm algumas limitações físicas. E a casa de família a qual ela trabalhava tinha, né, uma criança lá que era especial. E querendo ou não, né, ela também tomava conta dessa criança, né? Ela cuidava da casa, mas também tomava conta dessa criança. Então já ajudava ela, sabe? Então, quando ela recebeu essa oportunidade de trabalhar, né, na PAI, então ela já pegou que uma experiência relacionada ao magistério, mas estava parada há muito tempo, mas a experiência de estar cuidando dessa criança especial. Então, tipo assim, para ela não foi tão difícil assim, né? Tão desafiador, né? E tudo mais. Não, ela conseguiu, sabe? E trabalhar lá e fluir naquilo. Não só isso, ela também foi desafiada, né? Porque agora, né? Tá gestante e tudo mais, né? Um filho, então precisa mudar. E ela partiu, tá? Relacionada à questão do quartel aqui. Estava ali, trabalhando, sem receber nada, né? Só recebendo ordem, direito de não ter direito. Então, a questão do empreendedor é a mesma coisa. Às vezes você está trabalhando num lugar como CLT, pega a experiência daquele lugar. Pega a experiência daquele lugar. Roger, mas só que eu estou trabalhando aqui para alimentar, né, o meu patrão e tudo mais. Eu poderia estar numa outra função. Eu sei do meu potencial. Tá, eu também sei do seu potencial. Parabéns pelo seu potencial. Mas só que agora, no cenário a qual você está, pega a experiência. Pega a experiência da empresa, entendeu? Tenha contato. Se é uma empresa pequena, tenha contato com o pessoal do RH. Se é uma empresa pequena, tenha contato ali com o seu supervisor, até mesmo com os seus colegas de trabalho. As coisas que você precisa fazer lá no seu trabalho lá, sabe? Quando chegar em casa, anota isso para você entender mais ou menos como é um processo de uma empresa, parte de gestão e tudo mais. É começar a entender, entende? Começar a entender a cabeça do seu patrão, sabe? Cabeça do seu chefe, o que ele fazia e tudo mais. Então você vai anotando, porque quando você tiver o seu próprio negócio, você vai começar a aplicar isso. Você vai começar a aplicar esse modelo de gestão. Algo a qual ele poderia fazer, que ele não fazia, que você sempre tinha em mente, pô, ele poderia fazer isso. Poderia fazer isso daqui e tal. Nossa, eu no lugar dele eu faria isso. Então agora que você tem o seu próprio negócio,
Começa a anotar, coloca ali, opa, eu faria isso daqui. Não, eu trataria os meus fornecedores dessa forma. Opa, não, os funcionários eu trataria nesse formato aqui. Faria dessa forma. Então já começa a anotar aí, começa a anotar, sabe? Se você tinha um contato direto com os fornecedores, vamos trazer aqui, né, um cenário a qual você agora foi mandado embora. Se você foi mandado embora e você tem contato com os fornecedores, manda mensagem para eles, liga para eles. Ó, agora eu tô com uma nova frente aqui e eu sei que você fornecia tal material e eu vou precisar desse material para trabalhar aqui numa outra frente. Às vezes é algo que não tem nada a ver com o seu antigo emprego. Entendeu? Então vamos lá, o que que você poderia fazer agora? Colocar isso em prática, porque lá no quartel, o que eu peguei lá foi experiência. Foi experiência, experiência e conexão com pessoas. Porque é isso que a gente precisa fazer, conectar com pessoas, conectar com pessoas. Quando a gente conecta com pessoas, as coisas mudam. Ninguém faz algo grande sozinho. Lembre-se disso, que ninguém faz algo grande sozinho. A gente precisa de pessoas do nosso lado, sabe? A gente precisa compartilhar. Lembra que eu falei que quando a minha mãe, ela começou a trabalhar nesse novo emprego, né? Que agora vocês sabem que é a PAI. As amigas dela lá começaram a incentivar ela a fazer faculdade. Começaram a incentivar ela a fazer faculdade. E ela fez uma faculdade de pedagogia, que ajudou ela muito, muito mesmo, sabe? Para o que ela está fazendo agora. Então, tipo assim, as pessoas a qual estão à sua volta, tá? As amizades a qual você faz e tudo mais. Essas amizades, elas precisam te impulsionar. Essas amizades precisam te impulsionar. Começa a listar aí as suas amizades do antigo emprego. Começa a listar aí, sabe? Que estavam ali te impulsionando, tudo mais, que deu força pra você. Ou pessoas assim, tipo assim, cabeça, sabe? Aquela galera assim, crânio. Começa a anotar aí quem era, de fato. Aquela galera assim, crânio mesmo, que você fala assim, opa, esse pessoal aqui eu consigo até mesmo trazer. Consigo trazer. Ou não só trazer, marca, sabe? É aquele encontro assim dos amigos da firma e tudo mais, essas coisas, do antigo emprego. Marca com eles um encontro, troca uma ideia. Ou manda mensagem para esse amigo seu ou para essa amiga sua, entendeu? Começa a compartilhar ali algumas coisas, conversar novamente e falar com esse amigo, né? Com essa pessoa qual você considera muito, compartilha algumas coisas com essa pessoa. Porque foi isso que eu fiz lá no quartel. Peguei experiência. Peguei experiência. Trocava uma ideia. É resenha quando a gente encontra com alguns amigos e tal na rua. Muita resenha, sabe? Eu tenho uma galera aí que me agradece até hoje. Tem uma galera aí que tá pra fora do país e tudo mais. Quando a gente manda mensagem, pô, a pessoa fica alegre, tal. Então é isso que a gente precisa fazer. Então minha experiência lá no quartel foi isso, sabe? Questão de responsabilidade, sabe? É respeitar, né, os superiores, né? E tipo assim, fazer o que é certo, certo. É a questão de respeitar também a farda, né? O subtenente ele sempre falava o seguinte: saiu aqui do quartel, toma cuidado. Toma cuidado. Se vocês estiverem fardados, toma cuidado, que tá todo mundo te observando. Tá todo mundo te observando, então toma cuidado. Toma cuidado. Quando eu estava fardado e a gente pegava ônibus, quando eu entrava dentro do ônibus, eu nem sentava. Eu nem sentava. Às vezes tinha alguns lugares aqui ali, eu nem sentava. Ficava em pé, por causa dessa questão de postura e tudo mais. Postura, postura. Chegava em algum lugar, às vezes a gente ia levar algum documento ou convite para algumas autoridades. A gente chegava e ficava, pô, posturado e tudo mais. Teve uma vez que a gente teve que levar um convite lá para um rapaz. Era até um rapaz da área da saúde. E a gente foi num local onde tinha uma concentração muito grande de pessoas e tal. E aí a gente chegou e a gente ficou. A gente foi num grupo que a gente. Três, eu acho, cinco pessoas, não lembro. E a gente ficou assim posicionado, né? Parado assim na porta, né? Tipo assim, pô,
postura e tal, tudo mais. Assim, sério. Aí as pessoas falam assim, ah, tá acontecendo alguma coisa aí? Tá tendo alguma missão do exército brasileiro? Aí a gente tinha que responder, não, a gente só veio trazer um documento aqui, né? Aí falava o nome da pessoa lá, tudo mais, aí os caras ficavam olhando assim. E aonde a gente passava, as pessoas ficavam observando a gente. Tá? E isso é muito bom. Mas é essa questão. Você o quê? Ter postura. Postura nos lugares. Então a gente pegou essa experiência, postura, a gente precisa ter postura nos lugares e tá todo mundo nos observando. No empreendedor é a mesma coisa, tá todo mundo te observando. As pessoas querem ver se realmente você vai permanecer até o fim. Abriu ali o primeiro mês, seu negócio, e aí, como é que tá? Como é que tá as coisas? Vamos ver. Né? Abriu ali, segundo mês, opa, terceiro, quarto, um ano. E aí, será que vai permanecer? Será que vai permanecer mesmo? Um ano aqui e tudo mais? Como que anda as coisas? Ah, tá tudo certinho? E será que vai abrir uma nova frente? Será que vai abrir para um novo bairro? Como que vai ser? E agora foi lá para o centro da cidade. Será que vai manter o padrão? Ou vai aumentar as coisas? Então as pessoas estão ali te observando. O que que você vai fazer? O que você vai fazer agora? As pessoas estão observando. A gente precisa tomar cuidado, porque todo mundo está sendo observado. E as pessoas estão ali, ó, de olho em você, para ver se você vai permanecer, se você vai ir até o final. Será que realmente você vai até o final? A gente sabe, né, que na nossa última live a gente falou sobre questão de planejamento, a gente apresentar diante de Deus. É colocar diante de Deus. Colocar diante de Deus. Você tá querendo expandir e tudo mais? Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Deus, o que que você acha de tudo isso? Tá? O que que você acha de tudo isso? Terceiro, tá? Quero comentar aqui com você a minha terceira experiência de vida, que foi o meu casamento, tá? Que foi o meu casamento. E o meu casamento foi o seguinte, tá? Foi uma tomada de decisão assim muito rápida, ok? Mas foi em cima de uma base, tá? O que que eu aprendi aqui que eu posso trazer para vocês? Que o empreendedor ele precisa estar convicto daquilo que ele quer fazer, sabe? Ele precisa estar muito convicto daquilo que ele quer fazer. É necessário, é necessário, sabe? Você precisa fazer um estudo, né? Prévio, sabe? Daquilo a qual você tá querendo construir e tudo mais. Porque senão, filho, o mercado vem e te pega de uma tal forma que, ó, aí não sobra, filho. Não sobra, não sobra pra ninguém. Sobra pra ninguém. Ó, Mateus, tá? Capítulo 7 a partir do versículo 24 até o versículo 27 vai nos dizer o seguinte: todo aquilo, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, tá? É igualzinho ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tá? E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, irei comparar ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Tá? Aqui eu estou trazendo essa questão de Mateus, né, capítulo 7, vai falar sobre o homem prudente e imprudente. Tá? Um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a casa, né, sobre a areia. Tá? Eu sei que essa passagem aqui, né, ela tem uma outra finalidade, tem um contexto sobre a questão, né, de ouvir a palavra do Senhor, mas eu quero trazer aqui para vocês, tá? Sobre essa questão, sobre uma base, né, sólida, tá? Firme, a rocha, tá? E sobre a base foi uma areia, algo tipo assim, passageiro e tudo mais. O meu casamento, tá? O meu casamento, eu já conhecia a pessoa com qual me casei, tá? Eu já conhecia tudo mais,
né? Eu tinha uma familiaridade, né, com essa pessoa. E aconteceu a qual a gente teve uma oportunidade de estar mais próximo e a gente orou, né? A gente fez ali um propósito de oração, de 4 meses de oração, tá? Oração mesmo. O nosso namoro foi quase um namoro corte, tá? Pra quem conhece aí, ó, quem é cristão e tudo mais e é da videira vai saber muito disso. Ou, né, já ouviu falar sobre essa questão do namoro corte. O nosso foi praticamente isso. Namoro curte, tá? A gente não beijou no namoro e tudo mais, nem nada. A gente só beijou no dia do casamento. Então, 4 meses, ok? Se conhecendo tudo mais, orando, a gente foi e resolveu casar. A gente casou, tá? Em 4 meses. Tá? Em 4 meses. E o que aconteceu? A gente estava num outro estado, tá? A gente estava no sertão, então a gente casou lá numa semana e na outra semana a gente casou aqui, né, no sudeste, né, na nossa região, tá ok? Então foi o seguinte, a gente tinha algo sólido porque a gente conhecia um ao outro, tá? A gente era cristão e tudo mais, então a gente já tinha já esse nível de conhecimento, então a gente resolveu casar. Então, tipo assim, mudou minha vida, porque eu já casei, tipo assim, é isso, vamos. Vamos, tá? A gente já tem o mesmo propósito, alinhamento e tudo mais. Não tem mais volta. Mudança de vida. Mudança de vida. Trazendo para o empreendedorismo a mesma coisa. A mesma coisa. É sem plano B. É sem plano B. Começou algo sem plano B. Você tem que começar sem o plano B. Que você precisa ter só o plano A e vamos. Mete a cabeça. Segue. Segue em frente. Por que segue em frente? Tá? Assim como no casamento, você já precisa saber o que é que você quer fazer. Você precisa saber. O Elon Musk, tá? O dono da Tesla e tudo mais, ok? Da SpaceX e por aí vai. E entre outras frentes que ele tem, né? Ele pegou tudo que ele tinha, um recurso, e depositou nas empresas dele. Depositou. Depositou na SpaceX, gastando dinheiro. Não, o foguete precisa ir. Foguete precisa ir. O foguete ele tem um propósito só, que é sair daqui e chegar lá no seu destino. Precisa fazer isso, injetando dinheiro, até dar certo. E deu certo. Deu certo. Primeiro vão te chamar de loucos, mas depois vão, ó, te aplaudir. Depois vão te aplaudir. É sem plano B. Sem plano B. Sem plano B. Meu casamento não tem uma segunda opção, não. É o casamento e ponto final. É o casamento e ponto final. No empreendedorismo é a mesma coisa. É isso daqui que você tem. A gente começou a falar, né, da loja de açaí e tudo mais. Então, é a loja de açaí, mantém o foco. Mantém o foco. É a loja de açaí, mantém o foco. Ah, Roger, mas só que eu quero ter várias frentes dessa loja de açaí. Eu não quero ficar ali, né? Só naquela lojinha tudo mais de bairro, ou essa do centro da cidade, igualzinho você falou. Eu quero crescer, eu quero expandir. O que que eu posso fazer mais nessa questão da loja de açaí? Muitas coisas, muitas coisas. O primeiro, você tem aí a sua loja física, tá? Automaticamente você vai colocar no iFood. Vai ter já um motoqueiro aí com você. Beleza? Pronto. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora você abriu lá no centro da cidade. Abriu no centro da cidade, funcionário diferente, tudo mais, pá, a área ali, ok? Os valores também vão mudar, tanto da plataforma do iFood é diferente, quanto ali da loja física e tudo mais. Loja física de um bairro é um preço, a loja física lá do centro da cidade é outro preço, tá? Vamos mudar isso daí. Então vamos lá. Você ganha na sua loja física, ok? E você ganha lá no iFood, lá no virtual, tá bom?
Você tem essas duas fontes de ganho aí e tudo mais. Ah, agora algo diferente. O que que você pode criar agora? Você pode criar um quiosque a qual você coloca nas festas, tá bom? Então as pessoas elas conseguem contratar o seu serviço para você trabalhar no casamento, aniversário de 15 anos, ok? Algum evento corporativo e por aí vai, tá bom? Agora você vai criar agora o seu kit, a qual as pessoas podem comprar. Às vezes a pessoa não está querendo contratar a sua empresa para estar lá na festa de aniversário lá e tudo mais. Às vezes estão querendo fazer ali um momento em família, uma reunião em família. Você vai criar o kit de domingo, ok? Que kit de domingo é esse? É um açaí ali, sei lá, 2 litros, 3 litros, 5 litros, não sei, tá? Com algumas cumbuquinha, ok? Um kit ali que vai ter granola, paçoca, amendoim, tá? Vai ter chantilly também, chocobol e por aí vai. E calda é um kit ali a qual a pessoa compra que é chamado o quê? Kit de domingo, tá? Qual vai reunir ali toda a família, pá, ou algum momento especial, né? Dá pra colocar almoço de domingo, né? Que é aquele momento em família e tal, chama os familiares e tal, vai estar todo mundo ali, 50 pessoas dentro da casa, ok? É esse kit também que você vende ali. A pessoa pode retirar na loja ou você pede para entregar e tudo mais. Coloca um raio ali de até 2 quilômetros, né? Você entrega até 3, 4, até 5 quilômetros você entrega. Ou arruma uma forma de você escalar isso, tá bom? Próximo, tá? Você vai ajudar pessoas que já têm loja de açaí, né? Aí já é uma parte já meio acadêmica, né, em si. Então você pode criar tanto loja não, tanto um curso na Hotmart, tá? E vai alcançar essas pessoas, ou você pode criar ali uma call pelo Meet mesmo, tá bom? Pelo Meet, e encontra com essas pessoas, coloca ali um encontro de 4 horas e tudo mais, aí, né? Já é uma forma mais paga ali, né, no Meet. E você cobra, ou você pode fazer também um evento presencial, na qual você vai ajudar essas pessoas que têm também loja física de açaí e tudo mais. Pronto, tá aí, à sua frente. Ah, Roger, mas eu não quero aparecer o rosto. Não precisa aparecer, não. Quem disse que você precisa aparecer? Principalmente para você fazer um curso e tudo mais. Não precisa aparecer, não. Porém, se você aparecer, tá? Você vai ter uma adesão maior ainda, tá? Ah, não quero aparecer. Show. Prepara uma pessoa que vai aparecer por você e vai ensinar. Ah, eu não sei como ensinar os meus métodos e tudo mais. Pega uma inteligência artificial, paga ali pelo menos um mês ou um plano de um ano, tá? Pega todo o conteúdo, as informações que você sabe, ok? Grava um áudio, coloca lá na inteligência artificial, pede para ela criar para você um e-book ali e tudo mais, um conteúdo, uma aula, pega toda essa aula, coloca na plataforma, ok? E pronto, divulga. Então, desculpa, a gente não pode ficar dando. Não pode ficar dando, desculpa. Fala, meu amigo, bom dia, como é que você tá? Vitinho, e aí? Tá sumido, hein, mano? Voltando. Tá, então pega esse conteúdo e coloca lá. Hoje, tipo assim, quem quer dá um jeito. Quem quer dá um jeito. O que a gente não pode fazer é ficar parado. A gente não pode ficar parado. Não, não pode ficar parado. Tá? Então, as minhas experiências de vida me ensinou muito. Me ajudou muito, me ajudou demais, me ajudou demais. Tá? A primeira aqui com meu irmão mostrou que quando entra uma pessoa na sua vida, tudo muda. Tudo muda. Tá? O cenário muda. Quando você tá pedindo algo, tá? E quando você pede algo que vai mudar um coletivo, as coisas acontecem mais rápido. As coisas elas acontecem mais rápido quando você está pedindo para mudar no coletivo. Eu sei que eu estava pedindo aqui um irmão, porque, né, me sentindo sozinho, né, entre aspas e tudo mais, mas queria ter uma pessoa ali. E quando ele veio, ele mudou a realidade da minha família. Minha mãe trocou de emprego e tudo mais, sabe? Meu pai também. Então, tipo assim, tudo mudou, tudo mudou. Experiência no quartel, a mesma coisa. Questão de obedecer à autoridade, respeitar ali, né, a hierarquia, tudo mais, superiores, né, me conectar com pessoas, sabe, pessoas, cada um, tipo assim, com um estilo de vida diferente, tudo mais, responsabilidade, executar um trabalho ali, tudo mais, sem remuneração, mas pegando experiência. O terceiro que eu comentei aqui que foi meu casamento, tudo mais, a base para todo empreendedor.
tenha entendimento e clareza daquilo a qual você quer fazer, daquilo a qual você deseja executar. Estuda o seu mercado, estuda o seu mercado. Se você está querendo entrar no mercado específico, estuda aquele mercado. Meu casamento, eu sabia quem era a pessoa a qual eu estava me casando. Eu já conhecia já a pessoa. Eu já tinha já uma proximidade. Foi por isso que eu me casei. Em 4 meses, né? O famoso rápido e tudo mais que as pessoas falam. Porque em 4 meses tive ali aquela proximidade e tudo mais. Então, oração, um propósito, algo ali pá. Então eu sabia o que eu estava fazendo. Apresentei diante de Deus e tudo aconteceu. E tudo aconteceu. Esse ano eu completo 5 anos de casado. 5 anos. Para a honra e glória do Senhor. É isso. Temos um filho de 3 anos. Deus, ele é muito bom. Deus, ele é muito bom. Mas, ó, pega as suas experiências de vida. Quais são as suas experiências de vida? Pega as suas experiências de vida e traz ela para o seu empreendimento. Traz a sua experiência de vida para o seu empreendimento. Ok? Eu peguei aqui 3 experiências aqui que me marcaram bastante, tá? Que foi a chegada do meu irmão, quartel e o meu casamento. E tudo isso eu consigo o quê? Aplicar. Eu consigo aplicar na minha vida, né, de empreendedor e tudo mais, sabe? Entendeu? No meu empreendimento eu consigo aplicar, porque cada um obtive uma experiência diferente. Então é isso que você precisa fazer. Começa a listar, ok? Começa a listar aí as suas experiências, tá? E pega ali alguns pontos chaves para você aplicar no seu empreendimento, tá? Para você aplicar no seu empreendimento. E a parte de fé que a gente leu aqui, que foi Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, okay? Que vai falar sobre essa questão que é da base, base. Você precisa ter uma base sólida, porque aquele que construiu a sua casa na rocha, veio a chuva, tudo mais, veio o vento e ela permaneceu, mas o que construiu na areia, veio a chuva, veio o vento e a casa caiu. Famoso, a casa caiu. Sabe? Literalmente, a casa caiu. Caiu. Quem estava preparado, a crise, a pandemia em si de 2020 não abalou. Transformou e a pessoa vendeu mais. Transformou, agora a pessoa tá com, ó, cascudo. Sabe? Cascudo, não é qualquer coisa que abala. Porque passou. Não sei se vocês perceberam aí, mas nos últimos dias, tendo guerra aqui e ali, sabe? Muitas coisas acontecendo. Precisa, ó, ficar atento às coisas que estão acontecendo no mundo aí fora. Pra gente não ser pego de surpresa. A gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar. Precisa se preparar. E se vir um próximo lockdown? E aí? Você tá preparado? Tá preparado? Então é isso. Quais são as suas experiências? Então, Clube 6 e 28, fique atento. Ok? Fique atento. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, tá? Não deixe de comentar. Você que ainda não está lá no canal do Instagram, entra lá no canal do Instagram, Clube 6 e 28. Em breve, eu vou anunciar aí, tá, o canal do WhatsApp, mas você que tem o meu contato do WhatsApp, é só você colocar lá no canal, procurar Clube 6 e 28. Já tem uma postagem lá, mas eu vou começar a colocar mais coisa, tá? Nesse mês vai sair o perfil lá no TikTok, que é o Mentoria G3, tá? E vou colocar bastante conteúdo lá. Vamos que vamos, as novidades vão surgindo aí. Mas é fazer, né? Aos poucos, tá? Aos poucos. Lembre-se, 1, 3 e 5. Em breve vai sair outro, que é o 3, 5 e 10, tá? Mas isso daí mais pra frente, ok? Primeiro vou manter o foco aqui, que é 1, 3 e 5, tá bom? Que é o planejamento. É isso. Clube 6 e 28, finalizando aqui mais uma live. Até a próxima.